Hoje eu tenho o prazer imenso em falar com os nossos amigos da Eco Madeiras, o senhor Elmo e o Fernando Fazi. A Eco Madeiras atualmente aí com 2 lojas, ambas no Rio de Janeiro, uma em Niterói e outra em São Gonçalo. E a Eco faz parte aqui da Rede Pro desde dezembro de 2016, já são 6 anos aí conosco. É um imenso prazer estar com vocês, estou muito feliz de estar batendo esse papo e queria ouvir um pouco de vocês, como que começou essa jornada empresarial, né? Essa história de base familiar, com muito sucesso aí, uma trajetória e tanto, e eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouco essa história. Tá ótimo. Acho que a pessoa mais adequada para contar o início dessa trajetória está aqui do meu lado, que é meu pai. 1955. Não, 1955, perdão. Isso, é exatamente. Então, eu cheguei aqui no Brasil, uma aventura, quase uma aventura, entendeu? E de forma que cheguei aqui em Niterói, então aprendi o português, porque não falava nem bom dia, nem muito obrigado. Eu cheguei aqui escrevendo para meus pais uma carta, andei aqui na Gavião Peixoto, ninguém me entendia, só falava italiano. Quer dizer, eu falava assim, dove è la posta? A posta é correio. Dove se comprano i francobolli? Onde se compram os selos? Entendeu? Olha. Então, a coisa é bem diferente. E, em resumo, eu voltei com a carta no bolso. Aí, fui morar dentro de um colégio salesiano em Santa Rosa, Niterói. Mas num banco com 3 meses aqui de Brasil, de 10 palavras, 8 eu falava em italiano, e 2 em português, muito mal. Muito bem, mas a força de vontade tão grande que quando eu cheguei no banco, no primeiro dia, meus colegas diziam assim, puxa, esse rapaz com essa roupa de italiano, sapato de malandro, branco e marrom, entendeu? Aquilo não vai ficar nem uma semana aqui. Mas eu provei que fiquei aproximadamente quase 10 anos. Olha, 10 anos no banco. No banco. Fiz carreira no banco. Comecei como... Office boy. Office boy. Exatamente. Sim. Aí, com meu irmão, abri uma lojinha de 4 metros por 5 para vender pedaço de fórmica e pedaço de Duratex. Aí a coisa começou. Aquilo foi uma bola de neve. E o meu entusiasmo, minha dedicação, aquela atenção com as pessoas, com os amigos. Eu inventei de cortar fórmica na medida certa, cortar tetirinha para arrematar os móveis. Então, vinha cliente do Rio, levava daquilo já feito uma maleta, tudo cortadinho. Era só chegar em casa, ele colar e montar o móvel. Em resumo, aquilo me trouxe muito sucesso. Mas eu comecei num lugar que não era dos melhores. Os vizinhos diziam, você aqui vai morrer de fome. Mas por quê? Porque você está aqui e não tem nada, não tem futuro nesse lugar. Mas a gente faz o lugar. E que aconteceu? Eu realmente encontrei 5 concorrentes e fiquei sozinho no mercado, naquela época. Foi uma vitória, não de orgulho, mas de trabalho sem afinco, digamos, de querer vencer na vida. Eu já conheci uma garota mineira e ela me atraiu demais. Fiquei maluquinho com ela. Com o financiamento oficial. Noivado. Noivado. A minha cunhada falou assim, aqui no Brasil, o noivado marca o casamento. Eu marcar casamento? Não. Casamento eu não marco, não. Só marco, porque meu pai sempre dizia casa com casa. Ou seja, você tendo onde morar, aí você pode assumir um compromisso. Olha, Deus foi muito bom. Eu consegui realmente um apartamento, sala e quarto, independência, em tempo recorde, dando um sinal, vindo das minhas economias, e a história é muito longa, contar isso é uma história, viu? E aí,
Nós nos conhecemos Mas quando o senhor conheceu a mamãe, já tinha a empresa? já estava abrindo a empresa. Estava abrindo a empresa. Exatamente. Aí, em resumo, a luta foi grande, a minha esposa me ajudou demais. O começo foi árduo, porém, com muita luta e muita garra, sempre, acreditando. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Deus me ajudou demais, como até hoje me ajuda. Eu fico até emocionado a falar isso com você agora. Sinceramente, porque hoje, como se eu fosse teleguiado, desculpa, mas é a verdade. Porque as coisas acontecem em função da minha fé, da minha credibilidade. Que lindo, Então, senhor Elmo. Que história casamos, linda. vieram 4 filhos, 2 casais. 75 já tinha a loja da Marechal Deodoro, que era a terceira loja, que era a serraria, né? Ou seja, o negócio já estava pujante, já estava com um movimento já consistente. Dentro do contexto, nós conseguimos ainda construir um prédio de 7 andares. Como isso? Meu irmão, ele é muito hábil na parte de construção, não era engenheiro, mas ele entendia demais. E ele implantou essa construção para embaixo termos loja, que era próxima à lojinha que onde eu comprei. Comprei não, que eu aluguei. Eu cortava fórmica com serrote, tirinha de 2 centímetros na soleira da porta da loja, que não tinha espaço. Entendeu? E como fazer aquilo com prazer, com alegria, satisfação, em servir o próximo. O meu trabalho foi de dedicação muito à minha clientela. Para ter uma ideia, em poucas palavras, na época de Natal, eu ficava 3 dias entregando aos meus clientes, eu pessoalmente levava um vinho, umas castanhas, quer dizer, fazia um pacote de acordo com a quantidade da família. Eu levava aquilo pessoalmente e apertava a mão de cada um. Olha, minha filha, aquilo não sai de mim, não. Isso eu plantei e colhi. Hoje estamos o que estamos, entendeu? E no final vieram outras obras, outras construções, e a coisa foi desenvolvendo, entendeu? Agora, qual é a outra parte de falar? Sempre me ajudou, sempre me apoiou. Ela trabalhava em banco, eu sozinho, quando comecei, numa hora que fechava a loja para eu poder comer, mas eu entregava a mercadoria para os clientes, passava no banco, pagava o que devia e voltava para a loja. Dentro de uma hora, a loja estava aberta. Foi um ano baseado nessa luta, mas consegui, e depois admiti o primeiro empregado. Matriculei, passei na faculdade, entrei na faculdade, cursei o primeiro ano, passei para o segundo ano, mas depois não consegui mais a continuidade, porque o rolo da neve era muito grande, eu tinha que estar presente, não alcançava. Aí tranquei matrícula. Até hoje está trancada. Nunca mais eu voltei, infelizmente. E eu teria gostado, mas não dava. Eu já com uma certa idade, estava com 32 anos, se criam, assimilam aquilo que a mãe é. Isso é muito importante. Então, você não vai ser advogada, você vai ser mãe dos nossos filhos. Dar esse assunto dos filhos, porque essa base familiar, hein, Fê, acho que nada no mundo paga esse tipo de coisa. E aí eu quero emendar esse assunto, já que o senhor Elmo está falando, e eu quero entender como é que foi a sua entrada na Apple, quando você chegou na empresa. Fala um pouquinho pra gente. Bom, você deixar eu falar, né? Vou abrir um parêntese. Não, eu vou abrir um parêntese. Veja bem, meus filhos sempre fizeram aquilo que quiseram fazer. E o Alberto fez administração e depois fez ênfase em análise de sistema. A Daniela foi a primeira que foi trabalhar com meu pai. Então, coincidiu o período que ela estudava
no período em que meu pai se separou do meu tio. Eles tinham uma sociedade, que era uma empresa grande, com muitos funcionários, e os filhos já crescendo, né? O Cláudio, a Daniela, eu, o Beto, meus primos, que são um pouco mais velhos do que a gente. Então, havia uma preocupação dos sócios, como é que seria essa segunda geração conjunta no negócio. E tomaram, naquele momento, a decisão de cada um seguir individualmente o seu negócio, dividir a empresa era muito grande, tinham 3 pontos de venda, tinham muitas entregas, muitos caminhões, muitos produtos. Foi em 90. 91? Isso, 91. 90 para 91. Exatamente. E foi o período que a Daniela estava na faculdade. E a gente, assim, meio que olhando aquele movimento e, obviamente, vendo o sucesso dela, as conquistas que ela estava tendo, eu comecei a fazer engenharia. No terceiro período de engenharia, eu tive uma matéria onde eu questionei muito o meu professor, quais seriam as opções que eu teria de trabalho, né? Quais seriam se eu fosse para civil, se eu fosse para mecânica, enfim, todas as opções, né, naquele momento que a gente vivia, elas me dariam a oportunidade de ser empregado de alguém. Porque, como a minha empresa não era uma empresa de engenharia, dificilmente eu montaria um negócio do zero sem ter conhecimento nenhum. Então, obviamente, eu trabalharia para alguém. Então, aquilo me fez refletir muito. A faculdade não era aquilo que eu esperava, em termos até mesmo de estudo, era muita matemática, apesar de eu gostar de matemática, mas era uma coisa muito aprofundada, eu gostava da coisa muito mais prática. E daí eu fui fazer ciências contábeis e fui já no mesmo esquema de Daniela. Eu vou estudar à noite e vou trabalhar com meu pai. Vai que realmente eu me identifico com aquilo lá e, de alguma forma, eu posso dar continuidade ao negócio, né? E foi assim que aconteceu, né? Não foi uma coisa premeditada, mas foi uma coisa mais ou menos do acaso. E o Roberto, ele veio também na sequência. Ele viu que já tinha uma irmã trabalhando, o outro irmão estava trabalhando, estava tendo sucesso, ele estava fazendo uma ênfase em análise de sistema. Naquele momento, a gente estava começando a colocar o sistema de computador na empresa e ele acabou assumindo essa integração e aí foi ficando todo mundo, né? Aí estão todos juntos estamos nessa todos juntos. trajetória. Eu vou lhe dizer uma curiosidade. Conte-me. Na verdade, você... eu entrei em 92, né? Quando eu entrei 92. eu entrei na PUC em 92. E aí, no segundo semestre de engenharia, eu tirava 2 dias na semana que eu não tinha aula de manhã e eu trabalhava com meu pai. Certo. Mas eu não trabalhava em nada atrelado ao negócio de fato, né? Eu trabalhava como mecânico. Então, como o meu tio, lá quando meu pai era sócio do meu tio que tocava essa parte operacional, eu entrei como mecânico. Nós tínhamos 3 ou 4 caminhões de entrega e eu era responsável pela manutenção. Então, tinha oficina, tinha meu macacão, eu acompanhava toda essa parte de mecânica bruta mesmo, de consertar freio, de consertar feixe de mola. E assim, era engraçado porque era isso aqui? Era um trabalho que eu comecei como conferente. Aí eu ficava conferindo o material, carregando em caminhão. Certo. E aí foi tocando, mas eu queria que você, se você conseguir pensar em assim, um aprendizado, algo que foi marcante nessa trajetória de vocês, se tem algo assim em comum em vocês dois, ou algo que foi uma principal vitória da vida de vocês profissionalmente falando. Eu acho que é a resiliência. Se eu for falar uma palavra, é a resiliência, né? Você ter persistência. A resiliência nada mais é do que você acreditar na persistência, né? É isso aí. E eu acho que a resiliência é o grande legado que a gente tem de todos os momentos que meu pai atravessou. Assim, um imigrante que
teve que obrigatoriamente se naturalizar brasileiro e renegar a pátria dele por uma questão de governo militar, que, por um lado, ajudou no crescimento do país, mas, por outro lado, ele se sentia inseguro em não ser um brasileiro, então teve que escolher ser brasileiro, e as leis, na ocasião, diziam que você, escolhendo ser brasileiro, você perdia obrigatoriamente a sua nacionalidade, né, italiana. Isso para ele foi doloroso, que conseguiu reverter na década de 90, acho que entrou um cônsul e tivemos legislações na Itália que aceitaram. Então, assim, eu acho que a resiliência de todas as decisões, de todos os momentos difíceis, a fé em que aqueles momentos iriam ser passageiros, que iriam trazer um tempo, que meu pai sempre fala isso para a gente. E aí, como é que está o negócio? Pai, está difícil, o mercado está brigado. Depois da tempestade vem a bonança. Ele sempre fala isso. Então, acho que a palavra fundamental para a gente, de legado da história dele, é resiliência e trabalho, né? E trabalho. Nenhum dos 4 filhos não se furta a responsabilidade de trabalhar, né? Se a gente remeter ao trabalho, não é muito diferente, né? Essa integração, essa dedicação, né? A história é muito parecida, tem uma linha muito comum, né? De fé, de crença, de persistência, de resiliência. Então, é muito isso da história do nosso negócio e da nossa família, né? Isso aí. E, Fê, para a gente encerrar aqui com chave de ouro esse papo incrível, você, como um bom sucessor, junto com seus irmãos, eu queria ouvir de você, assim, se você pudesse hoje dar um conselho, não sei, né, só o destino, só Deus vai saber aí os seus filhos, os filhos das meninas, mas qual conselho você daria para um jovem que está começando o processo de suceder os pais numa empresa, a tocar o projeto da empresa, né? Algo tão familiar, com uma base tão maravilhosa como essa, qual conselho vocês dariam para esses jovens que estão começando? Bom, eu nunca tive, por parte do meu pai, minhas asas podadas em nenhuma ideia, em nenhum projeto que eu quis fazer. E, assim, eu nunca vou forçar, não vou exigir, porque eu tenho o mesmo pensamento do meu pai, mas eu acredito muito que, se realmente algum familiar nosso, sobrinho, filho, enfim, aportar no negócio nosso, ou, se eu puder, sugerir a alguém que esteja passando por um processo sucessório, né, é que não tenha medo, né? Não tenha medo de se dedicar e de mostrar a sua capacidade, porque isso vem realmente de um berço familiar. Então, quando você vê um filho sucedendo uma empresa que é vitoriosa, ele não pode ter medo de assumir, porque o exemplo da família ele é essencial e é um adubo muito potente para você crescer, né? Eu acho que são condições muito, muito fortes para você crescer e continuar o resultado desse negócio, né? Desse legado. Olha, que máximo. Bom, senhor Elmo, Fernando, eu estou muito agradecida, que papo maravilhoso, incentivador e inspirador para a minha vida, tá? De verdade. Eu agradeço imensamente pelo tempo de vocês aqui com a gente. Eu quero que vocês saibam que podem contar conosco sempre, para tudo que for preciso. Um prazer conhecer o senhor. Esse legado fique entre meus filhos. É muito importante. Amém, amém, é isso mesmo. Dá um beijo na sua esposa, porque agora eu fico com muita vontade de conhecê-la. Obrigado. Carinho muito grande, viu, pelo senhor. Muito obrigada, tá?